Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre os Salmos. E o nosso olhar hoje vai estar voltado para a história dos Salmos e do Saltério e também um pouco da sua origem. Isto é, nós vamos refletir o que significa Salmos e Saltério. Vamos também ver o período histórico do livro dos Salmos. Olhem quantas informações bacanas, importantes para a nossa reflexão. Então eu já peço para que você deixe o seu like, isto é, o seu joinha, para poder também ajudar na nossa missão aqui de evangelizar. Já vimos a importância dos Salmos no vídeo passado. Agora, o nosso sentido vai estar, então, voltar um pouquinho para esse significado, da onde que deriva a palavra salmo. Então é importante recordar que nos Salmos nós encontramos os diferentes apelos, as diferentes preces. Nós temos aí, vamos assim dizer, brados de angústia, de aflição, de confiança absoluta em Deus. Também são rezados súplicas de arrependimento e tantos outros elementos que vão mostrar que os salmos são assim preces inerentes à existência humana. São esses grandes louvores, são essas grandes meditações sobre a própria existência humana. E também podemos recordar o ensinamento de São Basílio Magno, ele que é doutor da Igreja, que ele diz o seguinte sobre o livro dos Salmos. Ele afirma que é um depósito geral dos mais excelentes ensinamentos. Porque não podemos esquecer que nós estamos falando da própria revelação de Deus. Então, o que significa propriamente Salmos e Saltério? O termo Salmos, ele provém do grego e significa melodias. A gente não pode esquecer que os Salmos são poesias, meditações para serem cantadas. E o conceito de saltério indica instrumento de cordas como a lira e a harpa. Então nós juntamos essas duas compreensões. Primeiro, salmos, isto é, as melodias, e o saltério, então, instrumentos de cordas como lira e harpa. Tudo isso porque, em sua grande maioria, os salmos eram exatamente acompanhados pelo canto instrumental. Então, por essa nomenclatura, nós já percebemos que os salmos são essa mais rica coleção de orações já conhecidas. Para o israelita, o salmo era algo que era muito natural dele. Recitar os salmos, eles até sabiam o saltério praticamente de cor, quando não totalmente de cor. Faz parte do próprio coração do israelita. Muito importante a gente perceber como todos esses louvores, como todas essas súplicas, como é que tudo isso parte da própria admiração e da contemplação das maravilhas de Deus. Então, o próprio catecismo também nos recorda que os salmos são como que a obra-prima da oração no Antigo Testamento. Eles sempre estão presentes dois componentes que são inseparáveis. Primeiro, o pessoal e também o comunitário. Depois, rapidamente, vale a pena também perceber essa relação do rosário com os salmos. Lá no século XI, a gente vai ser determinante que a gente vai perceber um pouco na história do rosário que as 150 Ave Marias, elas vão fazer referência também ao saltério. A gente tem aqui no canal um vídeo onde nós vemos um pouco sobre a origem e a história do rosário. Lá nós falamos sobre isso. Vale a pena procurar no canal essa reflexão sobre o rosário também. Também agora vamos defrontar um pouco sobre o segundo momento, sobre o período histórico do livro dos Salmos. Primeiro a gente precisa ter em vista que é difícil determinar quando cada salmo em particular foi composto. Por exemplo, sua redação original e final, mas por todas as pesquisas históricas,
Pelo menos a gente consegue apresentar uma moldura histórica. Então, nós podemos apresentar elementos históricos que mostram mais ou menos o período. Pegar como referência primeiro o rei Davi, mais ou menos 1000 antes de Cristo, tido assim como o rei Davi como o cantor dos salmos de Israel, assim como nos recorda 2 Samuel 21:3. Passando então pela reforma pós-exílica, aí nós estamos fazendo referência a Esdras e Neemias, 433 a.C., e mais ou menos os historiadores acreditam que sua forma definitiva tenha mais ou menos a data de 300 depois de Cristo. Falando desse período aí, mais ou menos 700 anos, estamos falando do rei Davi, 1000 antes de Cristo, e a referência, então, bem menos conclusiva é essa reforma pós-exílica de Esdras e Neemias, 432 a.C. Mais claro, essa forma definitiva, isto é, como nós encontramos os Salmos hoje na Sagrada Escritura, na Santa Bíblia, isso aconteceu mais ou menos 300 depois de Cristo, na versão grega, isto é, estamos falando da Bíblia Septuaginta. Temos esse conjunto de 150 orações de uma maneira tão diferente que ajudam o povo a viver a aliança, observar os mandamentos, a seguir aquilo que Deus propõe ao seu povo. Vejam quantos pontos importantes vocês descobriram sobre os Salmos, o seu significado, um pouquinho da sua história, do período histórico que nasceram, como tudo isso é importante para a nossa fé e a nossa compreensão. Em próximo momento, nós também precisamos refletir um pouquinho como são classificados esses livros dos Salmos, como hinos, como súplicas, também é uma reflexão importante. Então, fique atento, aproveita e se inscreva no canal para não perder essa reflexão também. Eu peço para que você deixe o seu like, contribuindo, ajudando na nossa evangelização. Um abraço, até a nossa próxima oportunidade.